Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristã da semana 18 a 24 de agosto. Estaremos colocando aqui algumas partes de nossa reunião e tenho certeza que vai beneficiar em sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos parte de nossa reunião, aonde tem o intuito de fortalecer a nossa fé e nos ajudar também a estar bem preparado para as nossas reuniões. Nesse vídeo, como dito, estaremos fazendo tesouros da Palavra de Deus, embora não seja uma parte de perguntas e respostas, mas como falo, essa parte eu faço para ajudar os irmãos que têm que fazê-la em sua congregação. E quando os irmãos pedem, com antecedência, eu tiro um tempo, preparo e aqui disponho a parte, ajudando tanto esses que vão fazer em sua congregação, bem como nós que vamos assistir a essa parte e ao ouvir, conseguiremos lembrar aquilo que ouvimos também aqui no canal. Então, apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para receber as notificações, faça seu comentário, compartilhe se você puder, deixe o seu like no final do vídeo, isso é muito importante, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar para mais pessoas. E se você achar o conteúdo interessante, quiser ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Então, vamos iniciar nossa consideração assim. Existe um ditado muito interessante sobre amizade que diz assim: a amizade é um caminho que desaparece se não pisado constantemente. Ou seja, manter uma amizade não é fácil. Assim como um caminho precisa ser pisado regularmente para continuar firme, precisamos também constantemente manter uma rotina diária de comunicação e parceria para se tornar firme como um caminho. Sabemos que nem sempre é fácil encontrar, cultivar e manter uma boa amizade, mas se faz necessário que seja assim, pois são esses verdadeiros amigos que vai nos ajudar quando precisarmos de um bom conselho. Veja se não é isso que mostra Provérbios, capítulo 27, versículo 5 e o 6. Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor escondido. Leais são os ferimentos causados por um amigo, mas muitos são os beijos do inimigo. Uma repreensão feita por um amigo que deseja o seu bem é mais fácil de ser aceita do que feita por alguém que você sabe que não gosta de você. O que precisamos sempre nos lembrar é que tanto para quem recebe o conselho, bem como para quem dá, não é fácil. Precisa de muita coragem, pois não sabemos qual vai ser a reação de quem recebe. Então, se você tem um amigo que lhe dá conselhos, faça uma boa manutenção nessa amizade, pois esse é um verdadeiro amigo. Pois provavelmente você contará mais com seu amigo para lhe dar ou lhe ajudar do que às vezes com seu próprio parente. E é exatamente isso que mostra Provérbios capítulo 27, versículo 10. Não abandone o seu amigo ou amigo do seu pai, e não vá à casa do seu irmão quando você sofrer uma calamidade. Melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Perceberam? Mesmo que você tenha um parente bem achegado como um irmão, mesmo assim, pode ser que ele não consiga te ajudar quando você precise, pois talvez more longe e não consiga te ajudar de imediato. É nessas horas que quem pode te ajudar é um amigo e vizinho que more perto de você, que estará apto em lhe estender a mão e te ajudar. Por isso que o versículo diz que precisamos valorizar os amigos e nunca abandonar. E quanto mais tempo passarmos com amigos que querem o nosso bem e que nos ajuda a adquirir qualidades que nos faz ser pessoas melhores, mas devemos valorizar essa amizade. Veja o que diz Provérbios capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Ou seja, precisamos escolher amigos que sejam uma boa influência para nós, pois à medida que formos afiados, vamos adquirir qualidade desses amigos. Então, podemos nos perguntar: eles me ajudam a fortalecer minha fé em Jeová?
Eles falam sobre Jeová e sobre as verdades da palavra de Deus? Eles respeitam os padrões de Deus e me incentivam a viver de acordo com eles? Eles dizem as coisas só para me agradar ou têm coragem de me aconselhar quando preciso? Bem, se você tem um amigo exatamente assim, valorize essa amizade, pois são esses que podem nos ajudar em momentos difíceis, assim como mostra a gravura. Conseguimos observar que o irmão idoso está fazendo uma consulta médica, talvez para fazer algum procedimento cirúrgico, e o irmão mais novo explicando, talvez de uma forma simples, o que está envolvido nessa cirurgia e os procedimentos que pode estar envolvido nisso, até mesmo, talvez, a utilização do uso de sangue, para que assim o irmão idoso ele possa tomar uma boa decisão, tanto para ele, bem como para agradar a Jeová. Então, a nossa decisão em escolher uma boa amizade deve ser sempre escolher amigos que nos ajude a ser pessoas melhores e que nos dará bons conselhos quando precisarmos, pois ter amigos de verdade só nos faz bem. Então pegue a palavra de Deus, pegue o seu telefone e vamos juntos agora preparar as nossas joias espirituais que se encontram no livro de Provérbios, o capítulo 27. Para darmos início, nós vamos fazer a leitura do livro de Provérbios, capítulo 27, o versículo 21, que aparece em nossa apostila, que diz assim: Assim como o cadinho é para a prata e o forno de fundição para o ouro, assim a pessoa é testada pelo elogio que recebe. Então a pergunta à base desse texto é: por que um elogio pode ser um teste para nós? Então um elogio ele pode revelar o que somos no íntimo, se somos humildes ou orgulhosos. Pois quando recebemos um elogio, devemos atribuir tudo à misericórdia de Deus, de ter nos dado tal habilidade. Mas quando um elogio nos deixa vaidoso ou soberbo, podemos ser descartados no teste. A segunda pergunta da nossa consideração é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora, como de costume, iremos selecionar alguns versículos da Palavra de Deus, do capítulo 27, e fazer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o versículo número 1, que diz assim: Não se gabe do amanhã, pois você não sabe o que cada dia trará. Então esse versículo destaca para mim a importância de priorizar e viver o presente como se fosse o último, pois não sabemos o que vai acontecer amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Sendo assim, preciso levar minha vida voltada à sabedoria divina, pois somente ela pode nos salvar hoje, amanhã e no futuro. O versículo número 4. O furor é cruel e a ira é como uma enxurrada. Mas quem pode resistir ao ciúme? Esse versículo mostra como o furor e a ira pode ser mortífera. No entanto, o ciúme ganha delas. Isso me ensina que não devo ter nenhuma dessas coisas, muito menos a inveja, pois a inveja pode nos fazer sentir inútil e desprezamos a nossa própria existência ao se comparar com outros. Sendo assim, preciso de ou me concentrar somente em mim e ter minhas próprias conquistas, evitando a inveja alheia. Versículo número 6. Leais são os ferimentos causados por um amigo, mas muitos são os beijos dos inimigos. Esse texto me ensina a importância de aceitar uma correção de coração quando dado por alguém que tem sinceros sentimentos por mim. Mesmo que seja doloroso, preciso aceitar, pois é para o meu bem. No entanto, bajulações em excesso é um perigo, pois pode vir de alguém que queira somente o mal. Então, preciso ficar atento a cada motivação. Versículo número 9. Óleo e incenso alegram o coração, bem como a doce amizade que nasce de um conselho sincero.
Assim como um bom perfume alega o coração e valorizamos, assim também é uma amizade sincera. Precisa ser valorizada. Isso me ensina que devo valorizar amizades que me ajudem no progresso espiritual, que me edifique e que dê conselhos sábios, pois somente assim terei como objetivo valorizar tal amizade. Versículo 11. Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Esse versículo me ajuda a entender a importância de sempre fazer o que é justo e sábio, assim como meus pais me ensinaram e como aprendi na palavra de Deus. Pois quando feito isso, tenho a oportunidade de ajudar Jeová em dar uma resposta a Satanás, e estarei também alegrando meus pais e minha família. Versículo 12. A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. A sabedoria dessas palavras me ajuda a tomar boas decisões na vida, pois me ajuda a ver o perigo e se esconder, e nunca avançar naquilo que traria meu mal. Isso me ensina que preciso adquirir conhecimento e sabedoria. Somente assim conseguirei fazer boas escolhas. O versículo 21. Assim como o cadinho é para a prata e o forno de fundição para o ouro, assim a pessoa é testada pelo elogio que recebe. Fácil de entender e difícil de compreender. Tudo que fazemos em benefício de outros não vem de nossa própria iniciativa. Tudo é provisão de Jeová, vem de Jeová. Quando entendemos isso, atribuiremos tudo a Jeová e nunca a nós, inclusive os elogios. Quando recebido, devo direcionar tudo para Deus, pois cada coisa tem seu lugar. Iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feito de uma forma de casa em casa. Então a pessoa é de uma religião não cristã. Então nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Olá, bom dia. Me chamo Maria. Como você se chama? Então Ana, ela diz: Oi, bom dia. Me chamo Ana. O que deseja? Então Maria continua: Oi, Ana. Hoje estamos conversando com todos os nossos amigos sobre algo muito importante da palavra de Deus. Então Ana, ela diz: Olha, agradeço, mas eu já tenho minha religião. Então Maria diz: Que bom. Gostamos muito de conversar com pessoas assim. Você é cristã? Então Ana, ela diz: Não, eu e minha família somos budistas. Então Maria diz: Que interessante. Acho que é a primeira vez que falo com alguém budista. Mas uma coisa que sei é que vocês dão muito valor à paz, à família e desejam levar uma vida de boa moral. Então a Ana, ela fala sim, na verdade, esses são os nossos pilares e tentamos viver de acordo. Então Maria diz: Que bom. Outra coisa que sei é que vocês dão muito valor a livros sagrados. Então Ana diz: Sim, isso é verdade. Maria continua: Eu tenho comigo um livro sagrado que contém tudo o que você e sua família busca: paz, família e boa moral. É a Bíblia Sagrada. Para nós, ela é muito sagrada. Posso ler um versículo para você? Então Ana, ela diz: Pode sim. Maria continua: É o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Então, após a leitura, continua dizendo: Notou? Quando Deus determinar o fim desse sistema e colocar seu filho para agir como rei do seu reino, ele trará paz, mas não uma paz passageira, mas uma paz eterna, sem fim. Acredita que isso possa acontecer? Então Ana, ela diz: De Deus eu não duvido. Embora tenhamos nossas crenças, eu acredito em Deus, mas acho muito difícil isso acontecer. Então Maria ela fala: Eu não discordo de você. Realmente parece difícil, mas, como Deus diz, temos que somente confiar, depositar nossa fé nele. Se você permitir, eu posso na semana que vem te mostrar como ele fará isso.
Posso passar aqui no sábado, na parte da tarde. Então Ana, ela diz: acho melhor não. Fico agradecida pela sua mensagem, mas não precisa voltar não. Segue na sua fé que eu seguirei na minha. Então Maria, ela diz: tá bom. Muito obrigada pela sua atenção e tenha um excelente dia. Então aqui a gente finaliza a primeira designação, com certeza, imagino eu, que possa facilitar a sua preparação. Vamos agora se preparar a segunda designação, designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, será um testemunho informal. Então use um vídeo do kit de ensino. Então nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela diz: essa é a melhor hora do dia. Então Ana diz: nem fala. Na verdade, acho que é a segunda, pois a melhor mesmo é quando dá a hora de ir embora. Então Maria, ela diz: verdade, tinha me esquecido desse detalhe. E aí, como foi o seu dia? Muito trabalho? Então Ana fala: um pouco corrido. Chegou umas petições que o juiz queria que eu homologasse hoje. Aí ficou puxado. Então Maria diz: ah, lá foi a mesma coisa. Hoje eles chegaram querendo trabalhar. Então Ana, ela diz: nem fala. Deixa eu te falar. Terminei de ler aquela revista que você me deu. Assunto muito bom. Então Maria diz: verdade, que legal. Qual parte você achou mais interessante? Então Ana, ela fala: eu poderia citar vários, mas o que chamou mais atenção foi a parte que mostra a promessa de Deus de transformar a terra num paraíso e acabar com tudo que nos faz sofrer. Aí, como você disse que qualquer dúvida poderia te perguntar, então lá vai a pergunta: como isso de fato pode acontecer? Não parece meio ilusório? Então, a Maria, ela diz: às vezes de fato parece, pois a nossa realidade não nos permite visualizar como isso seria ou poderia acontecer. Só tem um jeito de acreditar tudo nisso. Então Ana, ela diz: é mesmo? E como é então? Maria fala: somente tendo fé. Sabe o que significa a palavra fé? Então Ana diz: sim, é acreditar em algo que você não vê, apenas ter a certeza que vai acontecer. Maria diz: exatamente, Ana. E para termos fé naquilo que não vimos ainda, precisamos entender primeiro quem prometeu, como se cumprirá e onde se cumprirá. A partir daí é começar a ver o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro, pois precisamos de provas para acreditar em algo, não é verdade? Então Ana diz: sim, com certeza. Maria continua: e essas provas, Ana, está na palavra de Deus. Conforme eu já havia te falado, é para você entender somente estudando a palavra de Deus. Então Ana, ela diz: sim, você já me falou, mas como vou estudar com essa vida tão agitada? Então Maria diz: realmente, temos a vida muito agitada. Além daqui, ainda temos as nossas famílias. Mas para se aprofundar em tudo isso que Deus promete, não tem para onde fugir. Podemos tentar como teste. Se der certo, a gente continua. O que acha? Então ela diz: mas como seria esse estudo? Maria fala: vou te explicar, mas quero que você veja primeiro esse vídeo aqui. Como é um estudo bíblico? Então aqui eu finalizo a segunda designação, cultivando interesse, testemunho informal, e espero que possa facilitar a sua preparação. Passando para a última designação, que é a designação número 6, essa parte ela será feita em forma de discurso, 5 minutos, e tem o seguinte tema: o que fazer se meu amigo me deixou chateado? Então podemos iniciar da seguinte forma: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Talvez você já deve ter ouvido essa expressão ou até mesmo falado. Essa expressão se encontrava em João capítulo 8, versículo 7. Hoje, já não mais existe em nossa tradução, pois foi considerado um texto espúrio. No entanto, essa frase nos dá a seguinte reflexão: todos nós somos pecadores. Em dado momento vamos fazer coisas ruins ou até mesmo falar coisas ruins, pois está na essência do ser humano.
Quando temos isso em mente, conseguimos resolver muitas questões, em especial essa do nosso tema. O que fazer se meu amigo me deixou chateado? Talvez sem pensar muito, você pode dizer assim: vou tirar isso a limpo agora e vou também falar umas verdades. Ou não quero nem ouvir o que ele ou ela tem a dizer. Acabou aqui a nossa amizade. Por acaso você pensou assim? Se sim, não se preocupe. Significa que você é um ser humano com sentimento. Se você não pensou assim, meus parabéns. Você também é um ser humano com sentimentos, mas já alcançou algo que muitos ainda precisam adquirir: a paciência, pois a falta dela pode nos fazer falar coisas indesejadas ou até mesmo deixar de analisar com clareza os fatos, para determinar se de fato vale a pena ficar chateado. É exatamente isso que o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, nos ajuda a entender. Veja só o que diz: não fique ofendido facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Como dito inicialmente, a paciência é muito importante nesse momento, pois ficar ofendido é sempre a primeira opção que aparece em nossa mente. E na grande maioria das vezes, executamos em nosso coração e agimos de tal forma. No entanto, o texto mostrou que pessoas que agem precipitadamente, sem nenhuma ponderação dos fatos e análise, é considerado alguém tolo, sem discernimento e sem raciocínio lógico. E nós, com certeza, não queremos estar enquadrado nesse campo. Porque, enquanto formos imperfeitos, teremos amigos que falarão mal de mim e de você. E pode ser também que falemos algo que deixe o outro chateado. E isso é uma grande verdade. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 22. Pois você, no íntimo, bem sabe que você mesmo muitas vezes amaldiçoou a outros. Ou seja, além da paciência que precisamos ter para resolver os desentendimentos, devemos ter consciência, pois nós, no nosso íntimo, já falamos mal de alguém ou deixamos outros chateados. Então, assim como você quer ser compreendido quando isso acontece, seria justo também da nossa parte tentar compreender o nosso amigo, ser um pouco mais tolerante e mostrar amor e sabedoria, assim como mostra Provérbios 19:11. Veja o que diz: a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente, e é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. Percebeu que sabedoria nesse versículo? Às vezes, o que falaram de nós não seja tão grave assim. Pode ser que seja algo que dê para relevar. Se esse for o caso, podemos deixar passar por alto, não levar em consideração e continuar a amizade. Pois quando usamos da sabedoria, conseguimos nos colocar no lugar da pessoa e tentar entender o que de fato se deu para tal situação. E quando fazemos essa avaliação, conseguimos provavelmente perceber que a melhor coisa é seguir em frente e dar uma chance, tanto para mim, bem como para quem foi o causador de todo o mal, não deixando ficarmos chateados. Então, sempre se lembre: ficar chateado ou chatear alguém fará parte da nossa vida. A questão é até que ponto vamos deixar que isso afete o nosso emocional, a ponto de perder uma grande amizade. Para que isso não aconteça, sempre se lembre do que consideramos. Se coloque no lugar do outro, tenha perspicácia e perdoe. Se fizer assim, qualquer amizade que te deixar chateado ou chateada, você conseguirá resolver com muita facilidade. Como dito inicialmente, estaremos agora fazendo a parte nossa vida cristã, que tem o seguinte tema: um irmão em tempos de aflição. Essa parte será feita em forma de consideração,
Para os irmãos que vão fazer essa parte, obviamente é com a ajuda da assistência, e o início dela é feito como se fosse um discurso e depois tem perguntas e respostas. Então nós podemos iniciar a nossa consideração assim. Jeová nos deu uma família mundial onde podemos encontrar verdadeiros amigos. Podemos até ser amigáveis com os irmãos na congregação, mas quantos deles são nossos amigos achegados? Para criar uma boa amizade, ou uma amizade bem forte, duas pessoas precisam se conhecer bem, confiar uma na outra, falar sobre seus sentimentos abertamente, fazer coisas juntas e ajudar uma a outra. Por isso, construir e manter uma amizade leva tempo e exige muito esforço. Agora nós vamos fazer a leitura dos textos que aparecem em nossa apostila, na consideração, e logo após fazer a pergunta. Então, o primeiro texto a ser lido é o de Provérbios, capítulo 17, o versículo 17, que diz assim: O verdadeiro amigo ama em todos os momentos. Ele se torna um irmão em tempos de aflição. Então, a pergunta à base do texto é: por que é sábio fazer boas amizades agora, antes de começar a grande tribulação? Porque quando chegar a grande tribulação, passaremos por momentos difíceis como nunca visto antes, e cada um de nós precisará de ajuda e apoio. E quando isso acontecer, os verdadeiros amigos podem ser exatamente essa ajuda e apoio que iremos precisar. E caso surja perseguição direta, podemos nos apoiar mutuamente, defendendo e resguardando um ao outro. O segundo texto é 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim: Não estamos limitando nossos sentimentos por vocês, mas vocês estão limitando seus ternos sentimentos por nós. Assim, como retribuição, falo como a meus filhos. Abram também amplamente o seu coração. Então a pergunta: como o conselho nesses versículos pode nos ajudar a fazer amigos? Então esse versículo nos mostra a importância de estender nossas amizades a todos na congregação, ou, no mínimo, a grande maioria, pois às vezes ficamos limitados somente àqueles que estamos acostumados e deixamos de lado outros na qual não temos afinidade. No entanto, como disse o texto, precisamos abrir nosso coração e fazer amizade com o maior número de irmãos. Para fazer a terceira pergunta, há necessidade de ver o vídeo. Para tudo há um tempo determinado. Desenvolver amizades leva tempo. Então, após a visualização do vídeo, nós temos a seguinte pergunta: o que você aprendeu sobre amizades com esse vídeo? Então, eu coloquei aí o que eu aprendi. Então, eu respondi assim: aprendemos que manter uma amizade não é fácil. Requer esforço e determinação, pois haverá situações que não conseguiremos entender a atitude de nosso amigo. Mas, se isso acontecer, devemos nos lembrar de Provérbios 17, 17. O verdadeiro amigo ama todo o tempo. Ou seja, não importa os desacordos que surgirem, devemos sempre resolver, pois uma boa amizade vale mais a pena manter do que refazer. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa parte, Nossa Vida Cristã, com um tema muito interessante, um irmão em tempos de aflição. E conseguimos perceber a necessidade de fazer e manter verdadeiros amigos, pois esses amigos, com certeza, no futuro, são eles que nos darão apoio necessário para superarmos as nossas dificuldades e enfrentar também a perseguição que mais à frente acontecerá. Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.